Primeiro, chamar a atenção. Não adianta você ter um conteúdo lá no teu Instagram perfeito se ele não é visto, se ele não é consumido. E para ele ser visto, para ele ser consumido, ele precisa chamar a atenção do seu aluno, do seu possível aluno. Então ele precisa ter um título. Igual eu coloquei o título ali quando eu fui criar rapidinho. Eu coloquei aquele título no InShot, você vai colocar um título lá também. Ele precisa ser legível, tal como eu coloquei a tarja, né? Lembra que o título branco com a minha pele branca não dava contraste? Então eu coloquei uma tarja preta, para que essa tarja preta dê contraste com o título branco. Ah, não gosto de preto e branco. Pode ser uma tarja azul branco, uma tarja verde com branco, ou uma tarja verde claro com preto, uma tarja azul claro com preto, ou uma tarja branca com preto. Então, certo? Entenderam a lógica? Tem que ser legível. Outro, tem que falar a língua do aluno. Não usar jargões, tá bom? Não usar jargões. Entra daquele conteúdo que ele sabe que precisa e não sabe que precisa. Mesmo que ele saiba que precisa, você tem que falar com a língua que ele geralmente fala. Certo? Então, por exemplo, tinha uma professora que ensinava português para estrangeiros. Eu dou consultoria para uma professora que ensina português para estrangeiros. E daí ela o tempo todo colocava Brazilian Portuguese, Brazilian Portuguese, Brazilian Portuguese. E daí eu falei, você chegou a pesquisar se os estrangeiros chamam de Brazilian Portuguese? Daí ela falou, não. E daí a gente fez uma pesquisa e descobriu que os estrangeiros chamam apenas de português. E foi é só fazer uma pesquisa no Google. Enfim, tem uma ferramenta, vou até mandar, mas ele não sabe essa ferramenta. Deixa eu pegar aqui. Essa ferramenta aqui, ó, que é uma ferramenta que faz com que você enfermagem. Olha só que legal. Professor Fernando Enfermagem no ensino médio técnico. Olha que legal. Enfim, essa ferramenta Ubersuggest, não sei como é que se pronuncia, ela é uma ferramenta que você descobre como as pessoas pesquisam no Google, como elas mais pesquisam, qual é o volume de pesquisa de determinada coisa. E a gente foi lá, pesquisou e viu que a gente usou essa ferramenta para descobrir que as pessoas não pesquisavam Brazilian Portuguese, elas pesquisavam português. Então, sei lá, how to learn Portuguese e não how to learn Brazilian Portuguese. Certo? E eu não vou tentar aqui chutar outras frases em inglês, senão eu vou passar vergonha. Entenderam a lógica? Então, Brazilian Portuguese se torna um jargão. Por que se torna um jargão? Porque para outros professores de português, existe uma diferença entre português brasileiro e português de Portugal, português enfim, de todos os países da África, enfim. Existem diferenças. Porém, já que essas diferenças são desconhecidas, passam a ser jargões. E não é só isso, né? Quando você usa um termo técnico para alguma coisa, tem que usar o termo que o seu aluno sabe. Na dúvida, pega alguém desconhecido. Pega alguém na rua, pega a sua mãe, pega o seu irmão, pega alguém que não sabe aquilo que você ensina e pergunta: isso te soa familiar? Isso te soa familiar? Não. Se não, é um jargão. Beleza? E daí, quando for um conteúdo que o aluno sabe que precisa, você pode chamar simplesmente pelo nome do conteúdo. Então, se ele sabe que precisa aprender acorde, como aprender a tocar acordes? A fazer acordes. Se ele sabe que ele precisa aprender pestanas com mais clareza, como tocar pestanas com clareza. Certo? Se ele sabe que ele precisa aprender sei lá, MRUV em física, como calcular o MRUV.
certo? Se o aluno sabe que precisa, um como já é o suficiente. Se o aluno não sabe que precisa, você terá que utilizar ou da dor dele ou do desejo dele. E daí é a dor ou o desejo que ele tem que vai ser solucionado ao aprender aquilo. Por exemplo, que nem eu falei aquele exemplo das equações da física, né? Então se tu souber que algo está multiplicando do outro lado da equação, ele é diretamente proporcional. Quando ele está dividindo, ele é inversamente proporcional. E saber disso vai ajudar ele o quê? Vai ajudar ele em toda a física. Em toda análise de equação, vai ajudar muito ele a passar no vestibular. Então pode ser, aprenda isso e conseguirá resolver qualquer equação. Isso fez com que eu entendesse muito melhor física. É isso que diferencia pessoas que entendem física e que não entendem física. Esse é o maior aprendizado de física que eu posso te dar. Sei lá, entende? Olha como, quando eu não posso dizer diretamente o título, pois o título não interessa, quando o título não pode ser o tema, pois o tema não interessa, você precisa transformar o título em algo que desperta curiosidade e como eu dei de exemplo, mexeu com o desejo. É desejo dele aprender física para passar no vestibular. É desejo dele aprender física para não ter dificuldade no ensino médio. Agora, eu posso pegar e transformar isso em dor também. Como é? Aprenda isso para nunca mais reprovar reprovar de ano ou tirar uma nota baixa. Aprenda isso para não reprovar no vestibular. Descubra como, entendeu? Como daí eu mexo com o não desejo da pessoa. Então posso mexer com desejo ou com não desejo, com a dor da pessoa. Se tu for ver no meu perfil do Instagram, 50% dos meus títulos mexem com o desejo dos professores. Vai alcançar meu celular? Vou mostrar aqui para vocês. Então, o vídeo que eu publiquei há pouco tempo. Como atrair a atenção do seu futuro aluno. Atrair a atenção do futuro aluno. Todo mundo quer atrair a atenção, né, do futuro aluno para captar ele. Mas não é tão óbvio. Captar alunos. A primeira coisa que você precisa saber. E no que eu falo nesse vídeo? Vamos ver o que eu falo nesse vídeo. Sobre vender o teu conhecimento é saber o formato do teu conhecimento. Beleza? Conhecimento por si só, conhecimento cru não vende. Mesmo exemplo do copo. O que eu falei? Eu falei sobre o formato. Se eu colocasse um título assim, formatos de venda de conhecimento, alguém ia clicar? Não. Se eu colocasse um título assim, formatos de aulas, alguém ia clicar? Não. Esse seria o título mais correto tecnicamente? Sim. Porém, o que eu tive que fazer para as pessoas clicarem? Captar alunos. A primeira coisa que você precisa saber. A pessoa fica curiosa e ela quer captar alunos. Eu despertei o desejo dela. Outro título aqui. Um dos maiores erros dos professores no Insta. Erro. A pessoa não quer cometer erro. Ela sente, uns maiores erros aqui, Ela sente medo de cometer erro, então ela não quer cometer erro. Não querendo cometer erro, ela vai lá e vai clicar no vídeo para olhar. Só que, olha esse aqui o título já é diferente, O que colocar... Vamos ver se está direitinho ali. O que colocar na bio do seu perfil de professor? Por quê? Porque os professores têm essa dificuldade e sabem que precisam colocar alguma coisa na biografia do perfil. Então eu utilizei, por quê? Porque eles sabem que precisam. Eles precisam e sabem que precisam. Então fui lá e utilizei como ou o que colocar, entendeu? Olha como você tem que diferenciar esses dois
esses dois títulos. E eu esqueci de fazer, um disclaimer aqui, um PS, uma observação, que para quem ensina para crianças, o saber ou não saber o que precisa são os pais, os responsáveis. Obviamente não é a criança, porque a criança não sabe que ela precisa para nada. Então, quem sabe o que precisa é o pai. Então, o pai pensa o que o pai, o que a mãe, o que o responsável sabe, tem de conhecimento para resolver o problema da falta das notas baixas, de reprovar e etc. Para colocar um bom título. Então, por exemplo, ele sabe que ele ajudar o filho dele vai ser bom. Então, pode dizer, por exemplo, como ajudar o seu filho a passar de ano, a tirar boas notas. É um bom vídeo, é um bom título de vídeo. Como ele sabe que ele precisa revisar as provas. Como revisar uma prova de nota baixa com seu filho, certo? Mas talvez ele não saiba que precisa criar uma rotina de estudos. Então você pode, já que você não pode utilizar esse título, como criar uma rotina de estudos com seu filho, porque ele não vai querer, ele não vai se interessar, você pode utilizar o título. Isso vai fazer com que seus filhos vai fazer com que o seu filho tire boas notas em matemática. Isso vai fazer com que seu filho tire boas notas em matemática. Isso o quê? A rotina de estudos. Mas você não precisa colocar no título. Entende? É uma diferença aqui. Até estava falando com o professor Querino, que é aluno aqui do projeto Professor de Sucesso, falando esses dias. Esses dias não, hoje ou ontem, sobre essa diferença. Que, tecnicamente, é errado colocar esse título. O técnico, se tu for ver de maneira técnica, não é o título correto, não é o que descreve o conteúdo que você está ensinando. Mas o título para o marketing não é um título técnico. O título para o marketing é o meio pelo qual você vai conseguir o clique. É o meio pelo qual você vai conseguir que a pessoa entre, acesse o vídeo. Beleza?